Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua vida. Voltamos com o segundo trimestre de 2023. Primeiro trimestre não pude estar aqui com vocês, mas graças a Deus vamos continuar o nosso trabalho. Vou me apresentar para vocês. Meu nome é Adriene, sou evangélica da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo Toledo, com o pastor presidente Damião Santos. E vamos começar falando sobre a revista de jovens do segundo trimestre da CPAD. Ela é linda e maravilhosa, amei. Olha que capa linda, maravilhosa. E ela tem como tema encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então, nós vamos aprender mais sobre o livro de Salmos nesse trimestre, segundo trimestre de 2023. Para também auxiliar esse trimestre, tem um livro também, Encorajamento, Instrução e Conselho, e são dois autores que escreveram esse livro, né? A Thelma Bueno e Tiago Santos. A Thelma Bueno ela é bacharel em teologia, pedagoga, especialista em gestão escolar e jornalista. Trabalha como editora no setor de educação cristã da CPAD. Ela é comentarista de revistas de currículo infanto-juvenil, conferencista e professora do CAPED. É autora das obras Igreja Saudável, Ensinando a Fé Cristã às Crianças, Educação Cristã, Reflexões e Práticas e Boas Ideias para Professores de Educação Cristã, todos editados pela CPAD. Já o nosso irmão Tiago Santos, ele é evangelista, pedagogo, especialista em gestão escolar, docência e gestão de ensino superior, comentarista e editor do setor de educação cristã da CPAD, articulista da revista Ensinador Cristão, coautor do livro Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, editado pela CPAD. Então, será um trimestre maravilhoso. E vamos lá, começando apresentando para vocês a revista. Lembrando que, da mesma forma que tem os títulos na revista, você também vai encontrar, da mesma forma, o sumário no livro. Vou deixar a foto para vocês. Gente, vou editar esse vídeo aqui, tá? Se der certo, vou deixar a foto. Se não, vocês já sabem que é assim. A nossa lição de jovens, ela é o segundo trimestre de 2023, tendo início no dia 2 de abril de 2023. Essa primeira lição tem como título o livro de Salmos. E, a partir da segunda, é o caminho do ímpio e do justo. Terceira, o Messias já veio. Quarta, o bom pastor está comigo. Quinta, prestando um culto santo a Deus. Vou dizendo os temas e vocês sabem que é a próxima lição. O anseio da alma por Deus. Perdoe-me, Senhor. Alcançando um coração sábio. Habitando no esconderijo do Altíssimo. Bendiga ao Deus Criador. Livramento e ação de graças. Quanto amo a tua palavra e a beleza da unidade espiritual. Essas serão as 3 lições desse trimestre. Já mostrei para vocês a capa. Temos aqui um rebanho e um pastor, né? Um tema com uma capa muito bonita. A nossa lição de número 1, ela será iniciada no dia 2 de abril de 2023. Temos aqui um desenho de uma Bíblia. E aqui é umas folhinhas secas, aqui um pé de árvore, vocês estão vendo, né? O livro de Salmos. O nosso texto principal encontra-se em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos Salmos. Quem foi que falou isso? Jesus Cristo. Resumo da lição. O livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. Temos aqui
a nossa leitura diária, né? Que é a leitura semanal, que diz assim. Segunda-feira, Lucas 24 e 44. O livro de Salmos na vida de Jesus. Mas Salmos na vida de Jesus? Sim. Olha que bênção, né? Você vai aprender mais nesse trimestre. Terça-feira, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Os Salmos na igreja do primeiro século. Quarta, Efésios 5 e 19. Os Salmos como elemento do culto na igreja primitiva. Quinta-feira, Salmos 51, versículo 4. A intimidade do ser humano nos Salmos. Sexta-feira, Salmos 109 e 26. Um clamor por auxílio divino nos Salmos. E sábado, Salmos 33, versículos 6 ao 8. O Deus Criador dos Salmos. Ou melhor, nos Salmos. Temos aqui, passando a nossa página, os objetivos da lição. Mostrar que Salmos é um livro que fala ao coração, explicar a composição e propósito do livro de Salmos e destacar os principais temas do livro de Salmos. Temos abaixo a interação com o professor, abaixo orientação pedagógica e temos na página seguinte o texto bíblico. Como falei para vocês, o texto bíblico dessa lição é em Lucas 24, 44 ao 49. Você vai ler junto com seus alunos em sala de aula. Temos a introdução e temos nesta lição 3 tópicos. O primeiro tópico tem 4 subtópicos. O primeiro tópico diz assim: um livro que fala ao coração. Primeiro subtópico: o livro de Salmos e Jesus. Segundo, o livro de Salmos e a igreja. Terceiro, o título do livro. E temos o quarto subtópico, que diz assim: autoria e data. Temos um pense com uma pergunta. O que difere a poesia encontrada no livro de Salmo dos Salmos das demais? Ponto importante é a resposta. Difere no fato de que as poesias do livro de Salmos foram inspiradas pelo Espírito Santo. Um subsídio para auxiliar o professor. E vamos agora para o nosso segundo tópico da lição. Composição e propósito de Salmos. Temos aqui 3 subtópicos. O primeiro, a divisão do livro de Salmos. Aí temos aqui letra A, letra B, C, D e E. Vai falar bem direitinho para vocês. O segundo subtópico, classificação literária dos Salmos. Terceiro subtópico, o propósito do livro de Salmos. Temos mais um pense, ponto importante, mais um subsídio e vamos agora para o nosso terceiro tópico da lição, que diz assim: principais temas de Salmos. Primeiro subtópico, o Deus Criador e Sustentador. Segundo, a beleza do Messias. E terceiro, a vida de devoção a Deus. Temos mais um pense, um ponto importante, mais um subsídio. Tem a hora também da revisão, conclusão da lição e temos a anotação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a lição, para ajudar vocês aí a preparar a sua aula. Primeiro eu vou começar perguntando para vocês. E vocês, nós vamos aqui interagir, tá, gente? Vocês vão me responder, tá? Aqui nos comentários aqui embaixo. Vou amar ler o seu comentário. Você já leu o livro de Salmos? O livro todinho de Salmos. Sabemos que o livro de Salmos, ele é o maior livro da Bíblia, né? Ele tem quantos capítulos? Podemos chamar de capítulos e versículos? Ou isso é mito? Vamos ver tudo isso nessa lição. Olha só, o nosso livro de Salmos, ele tem 150 capítulos. Não é isso? Vocês já sabiam disso? Vocês comentam aqui embaixo se já sabia. Quem é leitor da Bíblia, com certeza sabe disso, né? Então, vamos lá. O livro de Salmos, ele é manual de adoração
a Deus. Nós nos identificamos com o livro de Salmos, pois fala aos nossos corações. Encontramos pessoas aflitas, encorajamento, força e adoração ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele é muito, muito, muito lindo. Eu fiquei assim, maravilhada só nesse primeiro estudo. Perguntei para vocês, já leram o livro de Salmos? Agora eu torno a perguntar, já estudaram? Vocês sabem, entendem para que são os salmos, se tem a ver, se não tem a ver com a leitura, se é uma coisa só, se a gente pode ler, se tinha sentimentos. Nós já vimos aqui que maior parte desse livro foi escrita por Davi. E nós sabemos aqui que ele é um livro, digamos assim, que ele tem emoções. Nos identificamos com eles, né? Porque em algumas situações vemos pessoas ali falando das suas aflições, louvores. Tem salmos que falam sobre encorajamento, né? Então, nós vemos aqui em Salmos que Salmos não é formado apenas por louvores, não é assim? Ora tá ali Davi orando e falando para Deus o que ele sente, por passar ali as tristezas, as aflições da vida dele, tá ele lá falando com Deus. Outra hora vemos ali louvores da parte da pessoa com Deus. E também vemos salmos de encorajamento. Você sabia que Davi não escreveu todos os salmos? Ou você acredita que sim? Hoje nós vamos tirar essa dúvida. Há vários autores no livro de Salmos, sabia disso? São eles. Com certeza você vai me dizer aí, escreva aqui embaixo. Quem você sabia que tinha escrito o livro, aqui alguns salmos, né, alguns versos da Bíblia, fora Davi. Moisés escreveu um salmo, Davi, Salomão, Asaf. Temos aqui os filhos de Coré, né, Etã, Irmã e uns anônimos. Então, temos nomes escritos aqui e também tem pessoas que escreveram, mas simplesmente não ficaram o nome registrado. Nos Salmos, nós encontramos o quê? Poesias, diversos paralelismos, metáforas, alegorias. Encontramos salmos históricos de louvor, messiânicos, de ensino e documentos. Olha quanta coisa nós encontramos no livro de Salmos. Tá vendo que Salmos é abrir a Bíblia e vou ler Salmos? Tudo ali, ele tem um propósito, está escrito. Lembrando também para vocês que Salmo não foi escrito em um tempo só, em um momento só. Se Moisés escreveu um salmo, então olha o tempo de Moisés para Davi, etc, né? Então vemos aí que o livro de Salmos, cada salmo teve uma época, um tempo para determinado salmo ser escrito. Então, o livro de Salmos, para ele ficar mais entendido, ele é dividido em 5 livros. E você vai encontrar tudo isso aqui, ó, na revista. Esse salmo aqui, o livro de Salmos, ele vai ser dividido em 5 livros. Você sabia? Fala para mim aí, ó, mais uma pergunta, vamos conversar, né? Você sabia que Salmos fala sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus? Sabia disso? Muitas vezes, quando ali está falando sobre rei, está ali falando sobre aquele rei, mas ele representa Jesus. E se nós aprofundarmos o estudo nos Salmos, você vai ver quão maravilhoso é este livro. Eu estou apaixonada por Salmos. Nós sabemos que Salmos aí é um livro muito lido, muito amado, né, pelas pessoas. E eu quero saber de você, qual é o seu salmo preferido? Qual é o salmo que você mais gosta de louvar? E se você sabe se esse salmo é de louvor, se é de adoração, se é um documentário, se ele é messiânico, o que é que, entendeu? Esse salmo é na realidade. Ou se você não entende isso, diz assim, eu gosto de tal salmo e pronto, mas eu não sei o que ele significa. Nesse trimestre, se você estudar a palavra do Senhor, se você continuar aqui conosco, você vai aprender muito, porque só nessa primeira lição você vai aprender bastante.
Olha só. O livro de Salmos, onde fala da pessoa de Jesus, é no Salmo 2, 16, 22, 69 e 110. Nesses capítulos você vai encontrar falando sobre Jesus. E eu dei uma estudada, uma pesquisada, por isso que eu estou falando para vocês. Por que tem um nome dado neste livro de Salmos? Porque esse livro foi chamado de Salmos. Mas deixa eu ver aqui. O livro de Salmos, ele é, para resumir, para vocês entenderem bem resumidamente, ele é aqui chamado de livro de louvores. Pelas pesquisas e estudos, é isso que quer dizer. Livro de louvores, né? Livro de adoração ao Senhor. A autoria e data dos Salmos está no século X a 5 a.C. E o primeiro Salmos, possivelmente, foi escrito por Moisés. Eu estou falando aqui por cima, né? Porque aqui é um vídeo só para te auxiliar e te ajudar. Mas a revista aqui você vai ler e estudar e dar a sua aula como o Espírito Santo mandar. Então, você sabia disso? Que Moisés também escreveu um Salmos. E olha só, esses Salmos aqui, como eu falei para vocês sabem me dizer qual é o Salmo que ele escreveu? Não? Vocês vão saber daqui a pouquinho. Eu vou dizer para vocês. Olha só. Davi, ele escreveu quase a metade dos Salmos. Se ele tem 150 capítulos, Davi escreveu 73. Vocês sabiam disso? 73 salmos são da autoria de Davi. Salomão escreveu 2 salmos, 72 e 127. Etan, ele escreveu um salmo, 89. Moisés, um salmo, 90. Então, os salmos 90, quem escreveu foi Moisés. Dos filhos de Coré. Não, dos filhos de Asaf. Vamos falar primeiro dos filhos de Asaf. 23 salmos. E dos filhos de Coré foram vários salmos. Dentre eles está lá o 42, 43, 44 até o 49. E temos também aqui o 84, 85 e 87. E temos 49 salmos anônimos. Olha aí. O salmo mais antigo da Bíblia, com certeza, qual é? De Moisés, o Salmo 90. Esse texto tem um espaço de 1000 anos, desde Moisés até Jesus. Olha isso. Pelo que eu estudei, olha a distância que tem. Então, 1000 anos. O nosso professor que eu estudei, ele falou sobre isso, né? Os salmos foram escritos em tempos diferentes. Foi o que eu expliquei para vocês. Se lá de Moisés, ali foi o tempo de Moisés, a situação que ele estava ali, ele escreveu aquele salmo e depois cada um foi escrevendo os salmos no seu tempo. Vamos agora para a divisão do livro de Salmos. Vocês sabiam, né? Agora vocês sabem que eu já falei, que nem todos os salmos são louvores. Existem salmos que são documentos, orações, súplicas, registros históricos voltados à casa de Davi e voltados para Jerusalém. Olha isso. Você sabia disso? Me conta, ou se você lê o salmo assim, ó, um atrás do outro, sem meditar, sem perceber, né, ao certo que você está lendo. Na divisão dos livros de Salmos, nós encontramos do 1 ao 41, ele vai tratar de orações e fé no período de adversidade. O capítulo 1 ao 41. Temos umas exceções aqui que não são orações, que são os capítulos 8, 24, 29 e o 33, eles são louvores. Tem aqui os reais, né? O capítulo 2 e o 21. De justiça.
capítulo 1 e o 15. E penitência, 32. Então, do 1 a 41, vocês vão encontrar essas exceções. E temos mais uma que é a revelação do capítulo 19. Então, tirando essas exceções, o restante dos capítulos são orações e fé no período de adversidade. O segundo livro, ele vai aqui do 42 ao 72. E aqui, esses capítulos vai falar sobre orações no período da infelicidade. E temos também mais algumas exceções de alguns capítulos. Eu achei tão interessante, eu estudei sobre isso e fiquei encantada. Temos aqui as exceções que são louvores. Nós vamos encontrar louvores do 42 ao 72 nos capítulos 47, 48, 50, 65 ao 68. Esses capítulos são de louvores. Reais, 45 e 72. Penitência, 51. E imprecatório, 58 a 59. Então, eu convido você a fazer o quê? Quando você quiser louvar ao Senhor, você aprendeu aqui agora quais são os salmos de louvor, vai lá e louva Ele. Aí você vai entender melhor. Nossa, agora está abrindo mais a minha mente, eu estou entendendo como é o livro de Salmos, como ele abrange tantas coisas, né? E uma hora você não vai estar lendo um documentário achando que está louvando, né? Temos o terceiro livro vai do 73 ao 89. E ele apresenta o quê? Esses capítulos apresenta confiança diante da aflição nacional. E temos umas exceções entre esses capítulos. 75 e 76 são louvores, 78 e 81 históricos, olha aí, apareceu os históricos. Amor por Sião, que é Jerusalém e Templo, 84 e 87. Repreensão aos inimigos, 82. Olha só que interessante. Agora, vocês vão me dizer, mais uma vez, nós estamos interagindo. Vocês sabiam disso? Se sabia, comenta aqui. Nossa, irmã, eu já tinha estudado sobre esse assunto. Sobre os livros de Salmos, eu já sabia disso tudo. Se não, você comenta aqui, estou aprendendo. Temos agora o quarto livro, que vai do 90 ao 106. E esse livro, e esses capítulos, eles são de louvor e adoração, com algumas exceções. Olha só, o 90, 91, 94 e o 102 são oração na adversidade. 105 e 106, documentos históricos. E temos 101, que é justiça. Aí agora você pode me perguntar. Podemos dizer que o livro de Salmos tem capítulo e versículo? Foi a pergunta que eu fiz no início. Não pode de jeito nenhum. Tá certo? Errado. Olha aí, essa eu aprendi e fiquei bem animada. Pessoal, não podemos taxar todo o livro de Salmos como louvores. Se fosse louvores, não tinha capítulo e nem versículo. Porém, os livros que são os salmos que são documentários, que eles são históricos, esses sim tem capítulo e versículo. Sabiam disso? Eu vou aqui mostrar para vocês. Por exemplo, se você for ler Salmos 105, versículo 1, você pode falar capítulo 105, versículo 1, porque eles são históricos. As histórias, sim, tem capítulo e versículos. E quando são louvores, não, entendeu? Então, 105 e 106, sim, capítulo e versículo. Tem orações também que você pode falar, né? Que é o 90, 91, 94 e o 102. Então, esse aqui também você pode dizer que tem capítulo e versículo. Porém, se você também chegar na igreja para você ler um versículo, onde você estiver, também você lendo, e se você não falar o capítulo e versículo, né, continuar assim, também ninguém vai te condenar, ninguém vai te julgar.
Porém, se você falar dessa maneira, as pessoas vão entender que você estudou sobre o assunto. E o conhecimento, né? Ele traz os conhecimentos e assim a gente aprende bastante quando estamos estudando. Vai ter aqueles que vão dizer, nossa, irmã, mas Salmos não tem capítulo e versículo. Mas você aprendeu aqui e está aprendendo aqui nessa primeira lição que tem sim. E é interessante você fazer essa pergunta para o seu professor. Sem querer, como é que se diz assim, colocar ele em imprensar o professor. Mas você pode estar fazendo essa pergunta para ele e se caso ele não souber responder, com certeza ele vai pesquisar e vai te dar essa resposta. Temos o quinto livro, que ele é do 107 ao 150. E ele aqui também tem algumas exceções, que diz assim, dos 110 aos 132 reais. Aflição nacional, são os 127, 129 e 137. Justiça, 112 e 116. Revelação da palavra, 119. Amor parcial, 122. Cântico dos degraus, 120 a 134. E o Halel, que é louvores, 13, 18, 36 e o 150. Que panorama do livro de Salmos. Muito interessante. Então, no primeiro tópico, você aprendeu sobre o livro de Salmos e Jesus. No segundo, o título, né? Vai te falar que os hebreus denominam de Telim como sentido de louvores, que eu já expliquei para vocês. Temos aqui também a autoria e data. Esse livro sagrado foi escrito por várias mãos, guiadas e inspiradas pelo Espírito Santo. É o que nós acreditamos, que a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou-se para homens, assim eles escreveram. A divisão é maravilhosa, né? Que é o segundo tópico, tá? Que é a divisão, e ele vai te falar que o livro quinto da Bíblia, a divisão dele é formado por salmos, né? Uma coletânea que traz a meditação na palavra de Deus como referencial. Então, você vai aprender muito sobre esse livro. Você aprendendo hoje, na primeira lição, a importância de cada capítulo, você entenderá que quando você for louvar a Deus, você vai procurar os capítulos de louvores. Se você quer saber de algum documentário, você vai estudar sobre os documentários. E a partir de hoje, você vai olhar para o livro de Salmos mais minuciosamente. Você vai aprender mais, você vai ler com mais atenção e você vai entender mais da palavra do Senhor. Por isso que a Escola Bíblica Dominical, ela é maravilhosa para aprendermos mais e mais sobre a história, sobre Deus, sobre nossa vida. Quem vai para a escola dominical, quem busca aprender a palavra do Senhor, cresce espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é atual e ela serve para todas as áreas da nossa vida. Seja para qualquer conselho que você queira obter na sua vida, a Bíblia, ela é o maior e melhor manual que existe. E muitas vezes, muito negligenciada. Porque se nós estudássemos mais a palavra do Senhor, se nós lêssemos mais, com certeza nós erraríamos menos. Para você, professor, vai ser ótimo você pegar aqui esse quadro aqui que tem na orientação pedagógica e você imprimir para seus alunos, para que eles venham aprender, né? Você imprime, entrega para cada um. Que aqui está falando, né, sobre o total de salmos, a autoria, né? Ele fala que a maioria foi de Davi. Tudo isso você já aprendeu no decorrer desse panorama que eu fiz da revista.
O nome divino predominante do 1 ao 41, eu achei bem interessante. É Senhor, Jeová, o Senhor. Temas frequentes, o ser humano e a criação. E esse livro, ele é semelhante ao Gênesis. Quando nós vemos o Salmo sendo dividido em 5 livros, esses 5 livros nos lembram o Pentateuco, está escrito aqui. O segundo livro, do 42 ao 72, ele tem 31 capítulos, a maioria de Davi e dos filhos de Corá, ou Coré, né, como eu falei para você. O nome predominante é o Elion, Deus. Temas frequentes, livramento e redenção, e ele é tipo o livro de Êxodo, entendeu? Livro 3, 73 ao 89, 17 capítulos, a maioria de Asaf. Nome divino predominante é o Elohim, Deus, né? E temas frequentes, adoração e santuário, e semelhança com o Pentateuco, Levítico. Semelhança, não está dizendo que é igual, é semelhante. Livro 4, do 90 ao 106, também com 17 capítulos, a maioria de anônimos. O nome predominante divino é o Senhor, Jeová, o Senhor. Temas frequentes, o deserto e os caminhos de Deus, semelhança com o Pentateuco, números. E temos aqui o 5º livro, que é do 107 ao 150, que são 44 capítulos, maioria de Davi ou anônimos, nome predominante, Jeová o Senhor. Temas frequentes, a palavra de Deus e o seu louvor, e semelhante com o Pentateuco, Deuteronômio. Então, bênção do céu, que o Senhor venha abençoar poderosamente a sua vida. Aluno, amante da palavra do Senhor, professores, cada dia mais dediquem-se à obra do Senhor. Vamos nos dedicar, né? Quando eu falo para vocês, essa palavra já ardeu em meu coração. Quando lemos o livro de Salmos, ele nos aproxima de Deus. Você lê o livro de Salmos e você tem vontade de ser melhor. Você tem vontade de ter mais comunhão com Cristo, mais intimidade. Quanto mais você lê, quanto mais você busca ao Senhor, mais você se aproxima dele. E não tem como nós vencermos as dificuldades da vida se nós não estivermos buscando ao Senhor. E nós aprendemos muito que adorar o Senhor, a verdadeira adoração, não é uma barganha. Eu oro, eu peço e Deus me dá. Eu faço isso e Deus me dá aquilo. Eu faço aquilo e Deus faz aquilo. O intuito mesmo nosso, do ser humano, é nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas. Adorarmos a Ele, independente de nós pedirmos qualquer coisa para Ele. O que a palavra do Senhor faz é nos levar até Cristo com amor, com conhecimento e sabendo que se Ele fizer o que nós queremos, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus, porque Ele conhece, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, nós não temos que adorar o Senhor pelo que Ele tem para nos dar, mas sim pelo que o Senhor é. Ele é criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Pai, o nosso amado. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é tudo de bom e de maravilhoso que existe. É o nosso Deus. Então, que o Senhor abençoe poderosamente cada dia mais a sua vida, da sua família. E que esse trimestre seja um trimestre abençoado na presença do Senhor. E, com certeza, terminando ele, você terá mais conhecimento. E, com certeza, estaremos mais juntinho do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida e até o próximo vídeo da semana que vem, com o título, deixa eu olhar aqui, O Caminho do Ímpio e do Justo. Deus abençoe a você, jovem, a você, amante da palavra do Senhor. Jovem de 0 a 120 anos, 150 anos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Cheiro no coração, fica com Deus. E até o próximo vídeo. E olha só, se inscreve no canal que assim você me ajuda. Deixa seu like, o seu comentário, vou ficar muito feliz em ler. E mais uma coisa, se você
conhece alguém que gosta de ouvir a palavra do Senhor e que não sabia de algum desses temas que eu falei aqui para vocês, alguns assuntos, compartilhe o vídeo também. Até mais e Deus te abençoe.